Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Peço que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos irai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empregem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Amém, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Hoje eu gostaria de falar com vocês, filhos, sobre as intuições. Já falei com vocês sobre as intuições advindas de espíritos amigos de vocês, que sopram conselhos na esperança de que vocês escutem, de que vocês sigam, porque quando são espíritos de luz, eles estão ali para te abençoar e para te ajudar a aliviar o seu fardo. É lógico, né, que infelizmente quando o encarnado não está muito equilibrado, não está vibrando boas energias, ele acaba atraindo espíritos negativos para o seu lado, que também vão soprar conselhos nos seus ouvidos. E nesses casos, nós esperamos de todo o coração que o encarnado consiga identificar a diferença disso, identificar o erro deste caminho e consiga mudar a postura. Mas hoje, filhos, o que eu queria falar com vocês em específico é sobre um outro tipo de intuição. A intuição advinda das experiências de vocês, filhos, de outras encarnações. Não se esqueçam que vocês já tiveram várias e várias vidas, que vocês já passaram por inúmeras experiências e que a grande maioria dessas experiências elas acabam se repetindo na sua encarnação atual, porque você está em fase de aprendizado, de teste, então você pede essas repetições das situações que você não conseguiu encarar de forma equilibrada. Só que você, apesar de não se lembrar neste momento das suas encarnações anteriores, o seu espírito lembra. Essa lembrança ela está dentro de você, ela está guardada com você, e quando a situação começa a acontecer de novo, te aciona um instinto. O instinto de quem já viveu aquilo, o instinto de quem já passou por aquela situação e que no fundo sabe exatamente o que fazer ou o que não fazer. Muitos de vocês têm essa sensibilidade
de reconhecer a situação, logicamente de não conseguir identificar como algo que já foi vivido, mas reconhece essa situação. Então, filhos, aprendam a se escutar, aprendam a encarar essas intuições, essas vibrações como algo benéfico para você, como algo para lhe ajudar. Se você está fazendo as suas orações pedindo ajuda para determinada situação, e essa vontade de tomar determinado caminho está com você, ficando cada vez mais forte, te fazendo crer que aquele ali é o caminho certo, siga a sua intuição. Acredite no poder de Deus em lhe proteger, em lhe ajudar, em possibilitar que você vivencie as suas experiências com o maior equilíbrio possível. Quando vocês estão em contato com Deus, meus filhos, quando vocês estão com suas orações em dia, quando vocês estão procurando se manter equilibrados, como falei no início, ou terão espíritos de luz ao seu lado, lhe ajudando, seu anjo da guarda lhe ajudando, ou você terá as suas próprias impressões sobre aquela situação, porque você já pensou, você já sabe o que fazer e ela está lhe acontecendo de novo na sua frente. Então, tenham fé. Não vão tanto pela cabeça de outras pessoas, não vão tanto pelas experiências de outras pessoas. Lembrem-se que vocês são espíritos únicos, cada um com a sua vivência, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua bagagem espiritual, a sua bagagem emocional. O que você enxerga em uma situação, talvez a outra pessoa enxergue de outra forma, e não quer dizer que ela está errada, você segue, mas quer dizer que cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Então mantenham-se conectados com Deus e acreditem nas intuições de vocês. É uma conexão com o plano espiritual, é uma conexão com o seu passado, é uma conexão com o nosso Pai Criador. Que Deus abençoe. Deixe que as pessoas se afastem. Você já percebeu como várias pessoas já saíram da sua vida sem nenhuma causa aparente? Você também já percebeu que ao longo da sua encarnação, à medida que seus gostos vão mudando, suas preferências e até o seu modo de pensar, você acaba perdendo aquela conexão maior em relação a algumas pessoas? Tudo isso, filhos, nada mais é do que uma mudança energética. E quando você está em equilíbrio na sua vida, percorrendo o caminho de Deus, e afastamentos assim, aparentemente sem causa, ocorrem, deixe. Faça suas orações para Deus. Peça que Ele guie seu caminho e permita que Ele se encarregue de afastar situações ou pessoas que precisam ser afastadas. Na vida de qualquer encarnado, só vai permanecer ao seu lado aqueles que vibram da mesma forma, que possuem o mesmo tipo de energia. Portanto, faça uma análise das pessoas que saíram da sua vida. Se o comportamento dessas pessoas não era bom, permita este afastamento. Deus está sempre cuidando de tudo, e as energias são um grande filtro para atrair semelhantes e repelir pessoas muito diferentes entre si, e que não possuem uma obrigação de convivência em razão do planejamento reencarnatório. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês. Como a gente sempre fala, a encarnação é uma programação de aprendizado, uma programação de refazer sentimentos que vocês ainda não concordaram do jeito que fizeram na encarnação anterior e aprender novas maneiras de se relacionar, porque tudo tem a ver com relacionamento, com convivência. Existem aquelas pessoas que vocês programam lá em cima,
ou que tem muita ligação do lado positivo e que vem para se ajudar, para conviver novamente junto. Existem aquelas pessoas também que são programadas, onde tem as desavenças, e às vezes essas desavenças, como é uma coisa entre um e outro, não uma relação, uma situação específica, mas entre duas pessoas que na encarnação passada tiveram muita dificuldade de conviver junto, então vão retornar, e elas sabem que vão retornar, programaram, às vezes vêm como familiares ou pessoas que vão estar num círculo muito próximo, que é difícil de se separar porque precisam conviver. Mas também existe uma série de pessoas que, pelas tendências delas, elas vão passar na tua vida. Às vezes por algum tipo de ensinamento, às vezes uma situação específica que você tem que viver, mas muito mais do que isso, pela energia que você transmite no teu dia a dia. Pensamento é uma onda que ela se espalha como um som. Vocês não escutam, mas quando vocês estiverem no plano espiritual, vocês vão entender o que eu estou falando. É uma onda que se espalha para todo o teu redor. E quanto mais intenso, mais frequente for esse pensamento, mais distante ele vai. E isso eu não estou nem falando pensamento relacionado a alguém específico, mas as coisas do dia a dia. Pensamentos positivos e que, apesar de tudo, está agradecendo, está entendendo que está conseguindo aprender, está conseguindo levar a vida, é uma energia que se está emitindo. Pensamentos, às vezes, de reclamar de tudo, que nada está bom e por ser um injustiçado, é um pensamento que se está emitindo. Claro que também os pensamentos relacionados aos outros, às vezes de raiva ou de desejar coisas boas, tudo isso faz parte da energia que envolve o teu corpo. E quanto mais frequente for determinado pensamento, mais forte, mais longe ela vai. E por que isso é importante? Porque quanto mais longe você está emitindo energia, você está atraindo não só espíritos, mas encarnados que têm o mesmo tipo de pensamento, e afastando aqueles que têm pensamentos diferentes dos seus. Então, às vezes, não é o certo ou o errado, é pensamentos iguais ao teu. Por isso que, às vezes, quando você muda uma maneira de agir de uma maneira radical, ou para um lado ou para o outro, as pessoas que estão convivendo com você, elas vão começar a estranhar aquele comportamento. Se elas não entenderem aquilo como correto, se elas não gostarem daquele tipo de pensamento, automaticamente a energia que ela emite e a tua vão começar a conflitar. E esses conflitos vão fazer com que vocês acabem se separando. E outras pessoas vão se aproximar que pensam e agem da mesma maneira, encarnados. Do lado do desencarnado é igualzinho, é a mesma coisa. Espíritos, eles se aproximam ou se afastam de vocês conforme a maior frequência de pensamento de vocês. Eles se afinizam pelo tipo de energia que você envolve o teu corpo, que está em volta de você. Ele gosta daquilo, ele vai se aproximar ou vai se afastar. Dando uns exemplos bem radicais, né? Se você é uma pessoa que até hoje você não fez uso de nenhum tipo de droga, e de determinado momento você começa a usar e com uma frequência muito grande, a tua energia vai mudar. Às vezes os teus amigos que estão em volta não vão gostar daquele tipo de energia. Você vai começar a ter problemas com familiares. Às vezes eles nem sabem o que você está utilizando, mas a tua presença vai começar a incomodar, porque a energia não precisa necessariamente saber o motivo. Aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, eu não estou mais conseguindo ficar perto dela. Por outro lado, as amizades também vão mudar. Outros que têm o mesmo tipo de maneira de agir que você vão sentir essa tua energia e você vai se aproximar porque vocês vão ter o mesmo tipo de maneira de agir e de pensamento. Energia semelhante atrai energia semelhante. Se você, por exemplo, hoje tem um vício e você for trabalhar ou se mudar para um país que você mal fala a língua, que você não conhece ninguém, as primeiras pessoas que você vai acabar convivendo são as pessoas que têm o mesmo tipo de vício.
E não é que alguém está fazendo isso ou fazendo aquilo. As energias se atraem. Muitas vezes vocês olham uma pessoa, puxa, não conheci agora, mas que bacana essa pessoa, gostei do jeito dela. É assim que funciona. E tem pessoas que às vezes vocês olham e não gostam, não querem ficar na presença. E às vezes não é que coisas de outra vida, é maneiras diferentes de entender a vida e energias diferentes. Então pense que os pensamentos de vocês é o que atrai, o que afasta, inclusive as pessoas, inclusive as situações. Sabe por que eu estou falando de situação também? Tem pessoas que às vezes são muito apavoradas. Eu vou sair na rua, eu vou ser assaltado. Eu vou sair na rua, alguém vai me agredir. Não pode ser desse jeito. Claro que você tem que sair na rua conforme o lugar que você foi, você tem que se cuidar, tem que estar atento, isso é normal. Mas tem gente que morre de medo. Mas vai acontecer alguma coisa. O que está acontecendo com isso? Você está emitindo uma energia desse tipo. E às vezes alguém que nem estava pensando em fazer qualquer coisa contra você, a energia dele é a mesma, ele vai ser atraído por você. E você vai acabar sendo assaltado. E isso vale para tudo na tua vida. Vale para o outro lado também. Claro que não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nunca, pode ser que aconteça, porque está na tua programação, mas não fora da tua programação, que você acabou atraindo pela tua maneira de pensar. Tem pessoas que parecem que se não estão doentes, não estão contentes. Porque eu sei que eu vou ficar doente, porque se eu for lá eu vou ficar doente, porque isso eu estou sentindo, eu vou ficar doente. Então você está baixando a tua vibração, vai baixar a tua imunidade, você vai ficar doente. Aí você fala, eu sabia que eu ia ficar doente. Filhos, a força do pensamento é gigantesca. Vocês, por mais que pensem que é muito grande, vocês não vão chegar a saber como realmente é só depois que desencarnar. E isso tem muita importância, muita importância. Vocês acessam as pessoas que estão em volta de você, você acessa os espíritos que estão em volta de você, as situações positivas ou negativas, conforme a tua maneira mais frequente de pensar. Por isso que às vezes tem pessoas que vêm aqui com espíritos, a gente tira, e a gente tira na verdade para ajudar esse espírito que fazendo errado, mas ele é um irmão nosso, a gente ajuda ele, convence, e muitas vezes esse espírito não está nem querendo fazer mal para você, ele só gosta do mesmo tipo de energia que você. Às vezes você é a pessoa que reclama muito, ele morreu reclamando, ele gosta, comigo a minha vida também era assim, e fica todo mundo reclamando junto. Às vezes tem pessoas que adoram se reunir para fazer competição de quem mais sofre, de quem tem mais doença. Você vê como se atrai? Porque é o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de energia. Só que vai atrair espírito junto também, que gosta desse tipo de energia que desencarnou e está aí, ainda reclamando de tudo que passou. Então os teus pensamentos têm uma força muito grande para decidir influir na tua vida. Não é só a tua encarnação, é o que você está fazendo aqui agora. Às vezes aconteceu isso que eu programei, aconteceu aquilo que eu programei. Não, muitas vezes os programas estão começando a atrair espíritos ou atrair pessoas ou energias negativas que estão tumultuando a tua vida e que não era nada programado para essa encarnação. Às vezes você, com os seus pensamentos, acaba atraindo pessoas que vão te dar conselhos muito errados, e ao invés de te ajudar a colocar mais para baixo. Mas por que aquela pessoa está ali, ou por que o que ela fala faz sentido? Como você está na mesma energia dela. Se você pensa diferente, você vai dizer, não, essa pessoa aqui veio querer me botar para baixo, eu não gostei disso, não é assim, e segue. E às vezes o que você quer, você tem que começar a subir a tua vibração para acessar pessoas, espíritos mais equilibrados, que estão no mesmo nível de vibração. Não é querer que todo mundo se modifique em tua volta, se modifique você. Porque às vezes as pessoas que estão em volta, elas nem mudaram a maneira dela de agir. Mas se você subir a tua frequência, você não vai mais ser afetado por aquilo.
Você não vai ficar mais com raiva, ou vai ficar triste, ou magoado quando aquela pessoa continua falando aquela mesma coisa, você já entendeu que isso não é real, que pertence a você. Então, mesmo que ela continue do mesmo jeito, isso já não vai me incomodar. Você vai conseguir passar de uma maneira equilibrada por essa situação. Então, meus filhos, a gente ajuda, a gente tira espíritos quando vem aqui, a pessoa vem com o espírito é retirado, a gente conversa com ele, ajuda. Na próxima semana, quando vier lá, vem de novo um outro espírito, e a gente tira, e na outra semana vem um outro espírito de novo. E por que é assim? Se você não mudar a sua frequência de pensamento, é o tipo de companhia que você está atraindo. E se você está usando o livre-arbítrio para atrair esse tipo de companhia, nós não podemos ir contra o teu livre-arbítrio. O que a gente faz é fazer com que aquele irmão entenda que ele está errado e ajudar a ele. Porque a gente só pode impedir que algum espírito se aproximar quando você não tem o merecimento pelos teus pensamentos, pela tua frequência e pelo espírito daquele ao teu lado. Pode ser que alguém mandou, fizeram um trabalho, seja como for, ele se aproximou de você. E daí, se você não tem o mesmo merecimento, não tem a mesma energia dele, assim é daí nós afastamos, tiramos. Mas se você vir aqui na quarta-feira e vir acompanhado com o espírito, porque ele gosta muito de reclamar junto com você da vida, e você sair daqui, como muitos fazem, já saindo no carro, já vão reclamando, ou do calor, ou disso, não sei o que, vão falando mal das pessoas que estavam lá. Ah, eu sabia que fulano estava lá, você está carregado, já sai falando. Pensamento negativo, reclamando de tudo, você já trai outro. E quando você voltar, você está com outro, e tem pessoas que às vezes voltam com outros. E o que a gente faz? A gente não pode mudar a cabeça de vocês. As pessoas têm às vezes muita... Não, acabasse a palestra de uma vez e vão para o passe, porque o passe resolve tudo. O passe ameniza, o passe resolve, o passe pode até curar, mas tudo depende da tua programação, da tua maneira de agir. Porque se nem você acredita que isso realmente tem um efeito, não vai funcionar. Mas não adianta acreditar aqui dentro e fora voltar tudo como era antes. Reclamação, briga, discussão, irritação e principalmente um monte de não que muitos falam. Acorda de manhã cedo, já sei que hoje não vai dar certo, já sei que hoje eu vou me incomodar, já sei que hoje, não, como sempre na minha vida, nada funciona. Ou seja, você está usando o teu livre-arbítrio para que nada dê certo. E a gente não pode contra o livre-arbítrio de ninguém, então você tem que escolher o que você quer da tua vida. O teu equilíbrio faz com que os espíritos desequilibrados não queiram se aproximar de você. Não é o que eu tenho para fazer para afastar espírito. Pense o que eu tenho para fazer para não atrair espíritos. Isso depende de você. Ah, mas eu me incomodei hoje de manhã, eu me irritei, eu fiquei nervoso, eu fiquei triste, o espírito se aproximou. Não. É frequência. Tem gente que acorda negativo, vai dormir negativo todos os dias da semana e quer que a vida seja diferente. Não dá. É aquela pessoa que às vezes, quando está num ambiente, chega assim lá, vem o fulano que vai abaixar com a energia aqui para o lugar. E realmente faz isso. E o pior de tudo, ele ainda puxa toda essa energia negativa dos outros que é igual a dele. Então, cuide dos pensamentos. Vigiar e orar não é uma palavra bonita só de cunho religioso. Vigiar e orar é a coisa mais importante que tem. Vigie os teus pensamentos, vigie as tuas atitudes e reze para estar sempre em contato com a energia do nosso Pai, porque toda vez que vocês pedem ajuda, no mínimo, vai ter uma entidade do teu lado envolvendo a energia dele. Então aproveite, vigiem o que vocês estão fazendo. Esqueçam os outros, o importante é você, como é que você lida com isso tudo. E sempre entre em contato com Deus, através de uma conversa com o nosso Pai, que é extremamente amoroso.